13 do Apocalipse de São João. Os capítulos 12 e 13 formam uma, desculpem a expressão horrorosa, uma satânica unidade. Por quê? Porque o capítulo 12 é o capítulo onde aparece o dragão. Não é a única personagem, porque temos também a mulher vestida de sol, está grávida e dá à luz, portanto a criança é a segunda personagem, e temos Miguel, seus anjos, e o dragão, a antiga serpente, a primitiva serpente, Satanás e os seus anjos. No capítulo 13, nós temos dois protagonistas. A primeira fera, reparem no versículo 1 e vai até o versículo 10, e a segunda fera, de quem estamos tratando desde o programa, desde o encontro anterior. Então nós temos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E temos do outro lado o imitador, o falsário, o embusteiro, aquele que procura, tenta se passar por Deus, nessa tríade, o dragão, o demônio, capítulo 12, e duas feras a serviço dele. E é nesse contexto que a gente retoma o final do encontro passado. Parece que nós terminamos o versículo 12 e hoje vamos iniciar o versículo 13. Já sabemos quem é a primeira fera, o Império Romano. A segunda fera, o imperador, a serviço da primeira fera e a serviço do dragão. Mas, por extensão, nós temos, ao longo de toda a história da humanidade, tudo o que personifica, tudo o que atualiza, por assim dizer, todas aquelas pessoas e instituições que agem de forma semelhante ao imperador romano no tempo de São João, apóstolo e evangelista. Retomemos os versículos 11 e 12, de que já tratamos no encontro passado. Uma fera que sobe da terra. Em contraposição, reparem, a primeira fera que sobe do mar. Vimos o mapa do mundo antigo no encontro passado. Recordamos também o anjo com o livrinho aberto. Ele tinha uma perna no mar, outra perna na terra. Deus é o Senhor de todo o planeta, de todo o universo, de todo o mundo em que habitam os homens, aqui representados em terra e mar, em que estão o pé direito e o pé esquerdo do anjo. Para imitar de forma embusteira, mentirosa, exatamente essa realidade, o Senhor é o Senhor do céu, da terra e do mar. Nós temos duas feras, uma sobe do mar, versículo 1, a outra sobe da terra, vem da terra no versículo 11. Tudo é uma imitação barata. O demônio, para seduzir as pessoas, imita, se faz passar por Deus. E isso aparece nessa sutileza de terra e de ar. Muito bem. Versículo 11. Ele tinha dois chifres como um cordeiro. Reparem a comparação, reparem a partícula comparativa. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É Jesus. O demônio tenta se passar na pessoa da sua fera, desse rebento da maldade, que é o imperador romano, como se fosse Jesus. Dois chifres em contraposição à primeira fera, que tem 10 chifres. O que isso significa dizer? Nós vimos isso no encontro passado. É um poder bem reduzido. Se 10 chifres, versículo 1, dê uma olhada, Império Romano, a força do império é muito maior do que a força do imperador, que é um elemento integrante do império. Não é somente a pessoa do imperador, temos as legiões romanas, temos a potência naval, temos a força das instituições que oprimem, que prendem, que massacram, que dizimam, que queimam, que matam, etc. 10 chifres.
O imperador é forte, sem dúvida alguma, mas em comparação com a força do império, ele tem uma força bem menor, aqui representada em 2 chifres. Fala como um dragão, já sabemos quem é o dragão, do capítulo 12, é o próprio demônio. Fala como um demônio. A fúria do imperador manifesta a presença do próprio Satanás. Pois bem, sobre os chifres, 10 diademas, 10 chifres e 7 cabeças. Então, a questão dos chifres, a comparação do número de chifres da primeira fera, o império, e da segunda fera, no versículo 11, o imperador. A respeito das 7 cabeças, eu disse para vocês que elas faziam alusão também às 7 colinas da cidade 7 do Império Romano, a capital Roma. Aqui se requer uma inteligência penetrante, diz o capítulo 17, lá na frente, ainda não vimos. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. O capítulo 17 é o capítulo da grande prostituta. A mulher é embriagada, inebriada com o sangue dos mártires. Ela se alimenta da morte dos cristãos, do sangue dos cristãos. Então, essas 7 cabeças do capítulo 13, versículo 1, que aparecem no capítulo 17, referem-se às 7 colinas da cidade de Roma. Vamos ver quais são essas 7 colinas. Aqui estão as 7 colinas da cidade de Roma. Quirinal, hoje o palácio do presidente da República Italiana se localiza no Quirinal. Aqui só a título de informação, fica a 400 metros da minha universidade, onde eu fiz o mestrado e o doutorado em Direito Canônico, o Monte Quirinale em italiano, Quirinal em português, Viminal, Capitólio, Palatino, Esquilino, Célio, Aventino. Aqui estão as 7 colinas de Roma. E o famoso rio Tevere, chamado também em português de Tibre. Então, Apocalipse 17, 9. As 7 montanhas são as 7 cabeças. Hoje, a geografia de Roma não permite mais ver com clareza essas 7 colinas, porque 2000 anos depois houve muito aterramento, houve muita terraplanagem e assim por diante. Mas somente uma informação: essas 7 cabeças são as 7 montanhas sobre as quais se assenta a mulher. Continuando esse texto, essas 7 cabeças de Apocalipse 13, versículo 1, são também 7 reis. Vejam, esse versículo é uma prova de que as imagens utilizadas no Apocalipse não têm apenas um único significado. Cabeças podem ser colinas e podem ser reis. A gente vai ver quais são os reis agora. 7 reis, 5 já caíram. Portanto, no tempo em que o Apocalipse foi escrito, partindo de Nero, porque Nero, por causa do número 666, que vamos ver no último versículo desse capítulo, de quem trata São João, quando cifradamente se refere à segunda besta, Mas por que a segunda besta? Se no tempo de São João, Nero já estava morto. Porque a perseguição que Nero moveu contra os cristãos, algumas décadas antes, foi muito mais cruel, muito mais sanguinolenta, levou muito mais cristãos ao martírio do que no seu tempo. A perseguição no seu tempo ainda estava em andamento. Talvez São João, fugitivo em Patmos, nem sabia da quantidade de cristãos que no continente já haviam morrido. Ele vislumbra então a grande besta, não Domiciano, que é o imperador do seu tempo, mas Nero. Mas a gente vai chegar no versículo 18 daqui a pouco. Então, partindo de Nero, 5 já caíram, um subsiste, esse um é Domiciano, e outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Ainda não estudamos esse capítulo 17.
Mas por causa das 7 cabeças, do capítulo 13, versículo 1, nós temos que adiantar. O primeiro, que é o pior rebento de todos, o mais insano, não o mais perverso, não o mais depravado, mas sem dúvida alguma, de todos os imperadores, aquele cuja fúria movida contra os cristãos foi mais insana, foi mais sanguinolenta, foi César Nero. César Nero. Depois morre Nero, depois do incêndio de Roma, conhecidíssimo de todos, vem Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito Flávio, Domiciano, do tempo de São João, e depois ainda virá mais um, Nerva. Muito bem, 5 já caíram, vejam lá. Um subsiste, o outro ainda não veio, e quando vier, deve permanecer pouco tempo. Nós já sabemos que aquele que deve vir é Nerva. Aquele que subsiste é Domiciano. E os 5 que já caíram são os 5 que nós citamos. De novo, para ficar bem claro. Então, os 5 que já caíram são Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito. Depois de Nero, Galba, Otão, Vitélio, Vespasiano e Tito. Um subsiste, é Domiciano, e o outro está por vir e vai governar por pouco tempo Nero. Vamos agora ao próximo slide. Vejam os 7 reis após Nero. Nós temos o nome de cada um na segunda coluna, onde ele nasceu, sempre na Península Italiana, o seu reinado de quando a quando. Nero, de outubro de 54 a junho de 68, exatamente nesse período morreram São Pedro e São Paulo. São Pedro, na perseguição movida por Nero, o incêndio de Roma, etc. O nome deles em latim, Lucius Domitius Enobarbus Nerus Claudius César Drusus Germanicus. O nome imperial Nero, Cláudio César Augusto Germanicus. Galba, esse governou pouco tempo, de junho de 68 a 15 de janeiro de 69. Muito bem, governou com 78 anos de idade, foi assassinado por aquele que subiu ao trono depois dele, Otão. O próprio Otão o matou. Era clemente e hábil, suicidou-se. Otão governou de 15 de janeiro de 69 a 16 de abril de 69. Reparem, poucos meses. Poucos meses. Insinuam alguns historiadores que esse suicídio se deveu à constatação de que o governo era um peso tremendo, a corte era uma rede de intrigas, de calúnias, de disputas, e isso foi demais para a cabeça de Otão. Suicidou-se. Vitélio governou de abril de 69 a 22 de dezembro de 69. Vespasiano, que vai sucedê-lo, manda assassiná-lo. Repare, é um morrendo graças ao outro, um se suicida, um é envenenado, um é vítima de trama, de emboscada. Esse é o inferno da corte romana naquele tempo. Vespasiano foi quem mandou assassinar o seu antecessor, trabalhador econômico e enérgico, lutou contra os judeus durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Aliás, ele enviou um general para abafar a revolta dos judeus em Roma. O general Tito, general de Vespasiano. Foi ele quem saqueou a cidade de Jerusalém, destruiu as muralhas e destruiu o templo de Jerusalém. Então, Vespasiano morre e no seu lugar vem Tito, filho de Vespasiano. Foi ele quem inaugurou o Coliseu de Roma, governou de 24 de junho de 79 a 13 de setembro de 81. Com a morte de Tito, quem sobe? Domiciano. Esse nos interessa, porque foi no seu império que mais uma perseguição foi movida contra os cristãos.
Detalhe, envenenado pela própria esposa. Cruz credo, né? Moveu uma perseguição contra os cristãos, extremamente despótico, um déspota assumido de extrema crueldade, envenenado pela própria esposa. Depois de Domiciano, sobe Nerva, que governa de 18 de setembro de 96 a 27 de janeiro de 98. Velho, de bom temperamento, procurou governar bem. Esses 7 nos interessam por causa da profecia de Apocalipse 17, de 9 a 10. Claro? Pois bem. A história com a Bíblia e a história profana, ambas interagem e se completam. Versículo 12. A fera exercia todo o poder da primeira fera, o imperador, a serviço do império, e o império conferia poderes ao imperador. Sob a vigilância desta, já explicamos o que significa a vigilância. O imperador tem grandes poderes, mas não tem plenos poderes. O imperador precisa prestar contas ao Senado. O imperador deve satisfações ao exército e ao próprio povo romano. Aliás, um dos emblemas, até hoje, na cidade de Roma, o emblema da prefeitura de Roma, do comune de Roma, é um brasão onde tem SPQR, Senatus Populusque Romanus, do Senado e do povo de Roma. Isto é, isso pertence ao Senado e ao povo de Roma, não era nem ao imperador. Isso remonta a uma época em que o império tinha instituições bem sólidas, e não era apenas o imperador. Lógico que houve imperadores que mandaram matar todos os senadores, fecharam o Senado. Outro imperador debochou tanto do Senado que colocou o seu cavalo como senador. Bom, são histórias patéticas de uma tensão profunda entre o imperador e o exército, o imperador e o Senado, mas deixemos para lá. Bem, e fez com que a terra e os seus habitantes adorassem a primeira fera, cuja ferida de morte havia sido curada. O papel do imperador era levar todos os súditos a reconhecer Roma como Deus. Roma como um império que nunca acaba, inexorável, indestrutível, onipotente. Roma é tudo. Tudo gira em torno do império. O império é o próprio Deus. E chegamos ao versículo 13. Realizou a segunda fera realizou grandes prodígios, de modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Nós vamos ver daqui a pouco, Mateus 24, uma frase misteriosa de Jesus. Essa fera tem o poder de realizar milagres. Não é só Deus quem realiza milagres. O demônio e quem está a serviço do demônio também recebe, por um mistério que nós desconhecemos, por uma permissão misteriosa de Deus, que não nos compete compreender por quê. O demônio tem a prerrogativa de realizar milagres, e os seus súditos também. É o que diz explicitamente esse versículo. Até fazer descer fogo do céu sobre a terra à vista dos homens. Vamos dar uma olhada em Mateus 24, porque esse poder que o Senhor conferiu ao demônio já havia sido profetizado por Jesus. São palavras de nosso Senhor. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível, até mesmo os escolhidos. Nesse texto, nós temos uma sutileza que nos ajuda a identificar quando um milagre vem de Deus
e quando um milagre não vem de Deus. A única maneira que nós temos de descobrir se um milagre veio do demônio é aquilo que se segue ao milagre. E quase sempre o contexto no qual realiza-se o milagre. Sem dizer exatamente, porque sei que esse vídeo vai para a internet, sem dizer exatamente os detalhes, vou utilizar expressões bem polidas, bem discretas e bem cuidadosas. Um contexto de pecado, de mentira, de engodo, de falsidade, ali onde a palavra de Deus é negada, é contradita, e o milagre acontece, e leva aquele que é beneficiário do milagre, e aqueles que contemplam e testemunham o milagre, a buscar doutrinas, a buscar caminhos, a buscar realidades que são contrárias à palavra de Deus. Assim nós descobrimos seduzir. Seduzir. Por favor, a ponto de seduzir. A finalidade do milagre que procede do demônio é a sedução. Então, José, o senhor está dizendo, inclusive, um milagre de cura física? Sim, perfeitamente. Não sou eu, é Jesus. Realizarão milagres. Milagres. O demônio recebeu de Deus a permissão para realizar prodígios, coisas inexplicáveis pela ciência, sem dúvida alguma. Agora, atentos, seduzir. Fulano professava a verdadeira fé, andou frequentando tais lugares, foi, aspas, beneficiado por tais milagres e simplesmente deixou a igreja. Não mais comunga, não mais se confessa, agora enveredou por outros caminhos. Olha a palavra-chave no versículo 24, seduzir. Seduzir. Estejam atentos. Então José foi muito cuidadoso nas suas palavras. Não citou instituições, não citou pessoas. Para um bom entendedor, meias palavras bastam. Aliás, a palavra de Jesus basta. Se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isto fosse possível. Vamos dar uma olhada, por favor, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se possível for, até os escolhidos. Próximo texto, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 10. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Eu queria que alguém que não tem a Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, por favor, alguém leia o versículo 10, porque eu quero ver como está na Bíblia de Jerusalém a expressão prodígios enganadores. Milagres que enganam, são milagres, milagres propriamente, mas realizados com a intenção de enganar. Versículo 9, né? Sim. Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, e com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Mentirosos, mesma coisa, mesma coisa. Ou seja, o prodígio existe, mas com a intenção mentirosa, de enganar, de iludir. Veja, você foi beneficiado com isso, agora siga tal coisa.
E Jesus entra em declínio. E Jesus é ignorado. E aí se parte para falsos caminhos. É um falso Cristo. É a astúcia de Satanás. Mentir, enganar, confundir, tirar Jesus do coração das pessoas. Muito bem. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 11, versículo 5. Já vimos esse texto. O poder que o Senhor Deus confere às duas oliveiras e os dois candelabros. A igreja, enquanto anunciadora da palavra, nós já vimos isto. Essas duas testemunhas se referem à própria dimensão profética da igreja. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. O Senhor Deus confere poderes à igreja. Poderes semelhantes o demônio tem. Volte agora. Capítulo 13, versículo 13. De modo que até fez descer fogo do céu sobre a terra, à vista dos homens. Os mesmos poderes. Então, o mistério da iniquidade às vezes nos deixa perplexos. Porque o demônio tem tantos poderes e poderes tão parecidos com os poderes que Jesus confere à sua igreja. Não sabemos por que o Senhor permite. No céu nós saberemos. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Se o demônio tem poderes para realizar portentos, prodígios, milagres, para enganar, por outro lado, o Senhor vem em nosso auxílio. Aquele que nele crê não será confundido. Diz São Paulo no capítulo 10 da carta aos Romanos. Quem anda na verdade não é arrastado, não é enganado, não é ludibriado. Percebe de alguma forma, tem alguma coisa estranha nesse milagre. Peraí. Muito bem, é prodigioso, é inexplicável, é fantástico, etc. Mas tem alguma coisa que não está batendo aí. Aí você começa a inserir o milagre no contexto. As pessoas envolvidas, o histórico de quem está envolvido, do suposto taumaturgo, do suposto realizador de milagres. Aí você começa a perceber, epa, aqui tem alguma coisa errada. Não tem fé. A vida dele mexe com isso, mexe com aquilo, anda com fulano, anda com Beltrano, sua conduta é essa, aquela outra. Ah! Olha o diabo aí, mostrando agora o seu lado. Alguém já dizia que o diabo faz a panela e esquece a tampa, né? Ele apronta, mas sempre deixa um vestígiozinho que quem é de Deus, quem é da luz, que é Cristo, quem é da verdade, que é Cristo, descobre sem muita dificuldade. Sim, é prodígio, sim, é milagre, mas não é de Deus. Por isso. Pois bem. Vamos agora ao versículo 14. Seduziu os habitantes da terra com os prodígios que lhe era dado fazer, sob a vigilância da fé, persuadindo-os a fazer uma imagem da fera, que sobrevivera ao golpe da espada. Primeiro, a expressão imagem da fera é a efígie de César para culto de adoração. A insanidade de alguns imperadores romanos chegou a tal ponto. Divus et pontifex maximus. Já citei essa expressão que se encontra em moedas cunhadas pelo Império Romano no tempo de São João. Aliás, no tempo do próprio Jesus. E citamos para isso o diálogo de algumas pessoas com nosso Senhor Jesus Cristo. É lícito ou não pagar imposto a César? Capítulo 22 de São Mateus. Ao que Jesus diz: de quem é essa imagem e essa inscrição?
essa inscrição absurda, entenda-se, e Jesus de forma muito polida diz que é absurda, quando alguém diz: é de César. E a resposta de Jesus, celebérrima, muito célebre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César não é Deus, César não é Deus. César é o imperador, Deus não. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muito bem, seduzido. Os prodígios que o Império Romano pode realizar são grandes, mas não fiquemos nem na figura passageira que já deixou de existir, chamada Império Romano, primeira fera. Nem fiquemos com a figura da segunda fera, imperador romano, qualquer que seja ele, Domiciano no tempo de São João, mas qualquer outro, que também desapareceu, se a palavra de Deus permanece para sempre. E o dragão do capítulo 12 perdura. O que muda no decorrer dos séculos são as personificações das feras imundas, dos rebentos, que não cessam de aparecer no decorrer dos séculos e milênios depois da morte de São João. Está claro? Está claro? Muito bem. Versículo 15. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da fera, de modo que essa imagem se pusesse a falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Primeiro salta aos olhos a expressão foi-lhe dado. Não é um poder que é próprio da fera, é um poder que lhe é dado, mesmo usado para o mal. O poder que alguém tem é permitido por Deus, é concedido por Deus. Não sabes que tem o poder para te soltar e para te matar? Alguém disse isso para Jesus, não foi? Citamos esse texto no encontro passado. Nenhum poder que fora dado te é dado, senão que tenha vindo do alto. Por isso aquele que me traiu tem um pecado maior. E a resposta de Jesus: o poder de Herodes, o poder de Pôncio Pilatos, o poder de Anás, o poder de Caifás, o poder de quem quer que seja, é um poder recebido do alto, ainda que desvirtuado, ainda que usado para o mal. Nós não temos poder nenhum. Se exercemos algum poder, se temos algo, foi recebido por Deus. O que tens que não tenhas recebido, diz São Paulo na segunda aos Coríntios. Pois bem, comunicar espírito à fera, que significa a imagem da fera, aparentemente imortal, mantém permanentemente viva na consciência de todos sua onipotência terrena, retendo-os assim na servidão. Há uma coisa que eu recomendo que quem já foi à Europa e visitou algum museu com imagens cunhadas pelo Império, que estejam atentos a isto. Por que os romanos gostavam tanto da arte de esculpir imagens? Eu estou falando de imagens de imperadores, imagens das deusas, das sibilinas, imagens, enfim, de grandes personagens, etc. Porque a imagem é uma forma de você transmitir mensagens para as pessoas. Quanto maior a imagem, mais bela, mais imponente, mais esculpida, mais, digamos assim, respeito, mais veneração, mais admiração elas suscitavam nas pessoas. Por isso, nas praças da cidade de Roma, existem tantos obeliscos. Na própria Praça de São Pedro, no Vaticano, tem um obelisco. Não é apenas lá. Aquele obelisco tem um significado. Ele foi trazido do Egito, onde se professava, se cultuava o paganismo. Em cima do obelisco tem uma cruz. O cristianismo triunfou sobre o paganismo. Esse é o sentido de se colocar um obelisco numa praça. E muitos obeliscos são monumentos.
com hieroglifos, com desenhos, não é? Oriundos de terras conquistadas pelo Império Romano. Por exemplo, o Egito, há muitos obeliscos trazidos do Egito pelos imperadores, como prova do triunfo do Império Romano sobre aquele império lá, que desabou e agora é território do Império Romano. E as imagens dos imperadores. Júlio César, Nero, Vespasiano, Galba, Vitério, enfim, e tantos outros. Eles faziam uma questão de, nas cidades do Império, erigirem imagens suas, imagens imponentes. Quem olhava para elas dizia: puxa, que homem belo, puxa, que homem poderoso, vejam que garbo, vejam que elegância, é o nosso Deus. A imagem, por assim dizer, fala. A imagem transmite, como que ela pronuncia palavras. É o recado da imagem. Isso não é privilégio do Império Romano, porque nós sabemos, no próprio capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, São Paulo, em Atenas, no Areópago, ele chega num lugar onde há altares com deuses de toda a natureza. Tem até um Deus desconhecido que não tem imagem nenhuma. E é esse Deus que ele prega, Atos capítulo 17. Então, vejam, aqui a gente entende, vendo um pouquinho da história, não é? Que não é exclusiva, repito, do Império Romano, imagem que fala. Bem esculpida, bem acabada, né? Com aqueles traços que não há determinadas imagens, mas, puxa vida, parece falar. Dizem que um grande escultor, ao fazer a imagem de Moisés, essa imagem se encontra na igreja de San Pietro, em Vincoli. Ele olhou para ela e disse: fala, quem foi esse? Quem foi? Michelangelo, perfeitamente. Na igreja de San Pietro, em Vincoli, onde, segundo a tradição, estão os grilhões que prenderam São Pedro quando ele esteve preso em Roma, há uma belíssima imagem. Por favor, Wellington, no próximo encontro, vamos colocar aqui uma imagem de Moisés, feita por Michelangelo, quando ele disse: fala. A imagem que fala, sim, tamanha é a perfeição dela. Imagem de modo que ela se pusesse a falar. Se refere à prepotência do Império Romano, do próprio imperador. Eu quero uma imagem muito bem feita da minha pessoa em tais lugares, porque eu quero ser reverenciado como Deus. Versículo 16. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte. Por favor, qual é o sinal que distingue o cristão? Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o sinal distintivo do cristão. Está claro? Esse é o sinal. E o sinal da fera? Inverta. O sinal da fera é pecado. Com todas as suas manifestações: mentira, injustiça, hipocrisia, indecência, desobediência a Deus, arrogância, imoralidades, corrupção, violência, morte. Esse é o sinal. Estamos, por favor, num livro cheio de simbolismos. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Eis o simbolismo. É um livro repleto de simbolismos. A propósito disso, versículo 16 e versículo 17, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. O que significa no versículo 17? Ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse marcado com o nome da fera. Vamos dar uma olhada
na nota da Bíblia de Jerusalém a esse versículo, boicotagem dos cristãos. O que significa ter um sinal na mão direita e na fronte? Você é dos nossos. É um jogo de cartas marcadas. Se você professa nossas convicções, se você reza na nossa cartilha, se você acredita no que acreditamos, se você é submisso ao império, você é dos nossos, está marcado, está assinalado. Quem não tem tais características, quem não é do grupo, quem não se submete ao imperador, quem não queima incenso aos deuses romanos, esse vai ser boicotado. Esse vai ser hostilizado. Pensemos, por exemplo, no boicote em países de ditadura islâmica, onde ser cristão é passível de punição, de prisão, de morte. Boicotagem é a palavra-chave que define o versículo 17 que nós acabamos de ler. Que ninguém possa comprar ou vender se não tiver marcado com o nome da fera. Eu sou cristão, eu não tenho esses hábitos, eu não pratico esse culto, eu não me dobro diante desses deuses, eu não adoro os deuses pagãos, eu tenho a minha identidade, eu tenho minha norma de conduta, eu tenho a Bíblia que eu sigo, eu tenho a igreja cujo credo eu professo. Quem não é do império, esse vai ser boicotado. É o sentido dos versículos 16 e dos versículos 17. Você é do Império Romano. Se submete ao imperador, tudo bem, você tem tudo. Se você não se submete, você não tem nada. Aguente as consequências. Seus direitos serão cerceados, aliás, direito você não tem nenhum. Você só existe enquanto se dobra diante do imperador. Você só tem alguma coisa enquanto for submisso a ele. Enquanto tiver professar a religião dele. É o sentido de sinal na mão direita e na fronte. Ele é caracterizado por uma postura de submissão, de subserviência, de adoração ao império e ao imperador. Agora, por favor, tirando essa história de código de barras e de qualquer outro sinal, enfim, de marca, de grife, etc, etc. Isso tudo é bobagem nos tempos atuais. A hostilidade de instituições e de pessoas aos cristãos pelo fato de serem cristãos. Isso é uma atualização, sem dúvida alguma, dessa fustigação de Satanás. Quem não se dobra diante de mim, tudo isso será teu, se prostrado me adorares. Quem foi que disse isso a Jesus? O próprio, o maldito, o bandido. Já que você não se dobra, já que você não reza na nossa cartilha, já que você insiste em adorar esse Deus, esse Jesus de Nazaré, vamos então agora à perseguição. Vamos agora cercear o direito de vocês. Finalmente, o versículo 18. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, porque é número de um homem. E esse número é 666. O capítulo 13 termina com uma alusão enigmática. A primeira fera é o império, portanto é uma instituição, hoje diríamos pessoa jurídica. Não tinha pessoa jurídica naquele tempo, isso é coisa do ordenamento jurídico ocidental, que atribui personalidade a uma instituição abstrata feita de várias pessoas. Mas aqui nós temos um homem, porque a segunda fera de que trata esse versículo é um homem, é o imperador. 666. 666 ou 666, temos aí provavelmente um meio discreto para designar aos cristãos da Ásia, familiarizados com esses cálculos, um imperador, sem expor-se às acusações de lesa majestade
São João foi muito habilidoso. Chamar Nero, colocar o nome dele no livro do Apocalipse, ele poderia ser acusado de crime de lesa majestade, o que pioraria enormemente a situação dos cristãos. Quem foi que escreveu isso? Fulano, vai lá e mata. E, de quebra, vamos matar os cristãos para quem esse livro foi escrito. Então, São João, muito habilmente, inspirado pelo Espírito Santo, certamente, não colocou o nome de César Nero, mas colocou uma cifra, oriunda da gematria, que é uma disposição literária, linguística também, de atribuir números às letras e aos nomes, coisa que também o Império Romano fazia. Hoje temos perdido a chave do enigma, deixando de lado várias divagações. Uma das interpretações mais prováveis desse número é César Nero, tomado como um tipo dos perseguidores. Demais, 36666 sugerem simbolicamente um domínio falho, inferior à perfeição expressa pelo número 7. Se 7 é perfeição, símbolo de Deus, e Deus é santo, 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 como diz o profeta Isaías, 3 vezes santo, o demônio é a imitação do 3 vezes santo. Imitação de 7 é 6. 666. Imitador barato, imitador barato, imitador barato. Aquele que tenta se passar por Deus. Muito bem. A respeito disso, as palavras César Nero, César ou Kaiser, daí em alemão tem Kaiser, QSR. Na língua hebraica não existe vogal, somente consoante. Dê uma olhada, cada um pegue sua caneta e coloque, vamos fazer uma soma. A letra Q, na gematria hebraica, a primeira letra da palavra César, vale 100. A segunda letra da palavra César, repito, não existe vogal, existe só consoante. A letra S vale 60. E a letra R, César, termina com R, vale 200. Esse é o primeiro nome, César, César, imperador. Muito bem. Nero, nós temos N, a primeira letra vale 50. Não existe vogal em hebraico. Segunda letra R vale 200. A letra O não existe, mas existe o V, que seria o substituto do O, Neron, vale 6. E a última letra, Nero, em português termina com O, mas em hebraico termina com N, vale 50. Somem agora. Q, 100. S, 60. R, 200. M, 50. R, 200. V, 6. N, 50. 666. Com isso, nós terminamos o capítulo 13, o capítulo das duas feras, que juntamente com o dragão do capítulo 12, formam essa tríade satânica, o demônio e aqueles que estão ao seu serviço. No próximo encontro, começamos o capítulo 14. Boa noite.